Olá, meus queridos, que a paz do Senhor esteja em todos os corações. Vamos para mais um vídeo e desta vez eu vou tentar, em 6 a 10 minutos, explicar os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste primeiro vídeo, nós vamos falar sobre Não Vim Destruir a Lei, capítulo 1 do Evangelho. Não vim destruir a lei, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus disse: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque na verdade vos digo que o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir tudo que está na lei, até o último J e o último ponto. Mas o que Jesus quis dizer com não vim destruir a lei? Quando Jesus disse que não veio destruir a lei, ele se referia aos 10 mandamentos e que não iria destruí-la, mas sim cumpri-la. Porque naquela época, além de existir os 10 mandamentos, existia a lei dos homens, como existe até hoje, né? A lei civil. E por muitas vezes se fez cumprir a lei dos 10 mandamentos com modificações na lei civil, como por exemplo, honrai o pai e a mãe. Naquela época, o que eles diziam? Você vai lá, mata um terneiro, diz que está honrando seu pai e a sua mãe e você está cumprindo a lei. Então, com a lei dos homens, os 10 mandamentos ficou um pouco distorcido. Mas ao contrário da lei mosaica, onde se pregava um Deus cruel e vingativo, Jesus pregava a lei com amor e bondade, mostrando que Deus era um pai amoroso. Quando a gente lê o Velho Testamento, a gente vê muito o Deus vingativo, né? Ora matando o filho, ora destruindo os povos, mas isso na realidade era apenas uma distorção das leis divinas. Deus nunca quis a maldade de ninguém. Quem tornou um Deus vingativo e um Deus cruel foram os homens com suas leis. E a lei mosaica foi muito necessária para aquela época, pois o povo era mais endurecido, mais atrasado e rebelde. Então se falava aos sentidos do povo, pois era mais difícil tentar falar ao coração. Naquela época, o povo era mais selvagem. Prevalecia a lei da espada. E não era tão fácil assim chegar e dizer, olha, você tem que ser uma pessoa boa, você não pode cometer erros, você não pode assassinar. Então era através dessas leis mosaicas que misturou com a lei humana, com a lei civil, e se tornou algo meio brutal. Mas naquela época era necessário. Já na era de Jesus, o povo já estava mais evoluído, portanto ele conseguia atingir o coração das pessoas. E mesmo assim, ele tinha que falar por parábolas, porque o povo não estava preparado para ouvir tudo. Apesar de já ter evoluído um pouco, o povo naquela época ainda tinha sérias restrições ao entendimento. Então Jesus, primeira coisa que ele fez, ele apagou aquele Deus vingativo e aquele Deus cruel, mostrou que Deus era bom, que Deus era amor, e também mostrou como cumprir as leis sem precisar fazer nenhum tipo de sacrifício ou qualquer outra coisa. Jesus nos tirou do castigo brutal que foi imposto pelos homens, e não por Deus, e nos ensinou que tudo se resolvia com amor e caridade, e que tínhamos a chance de uma renovação e evolução como humano e espírito, e que Deus era, na verdade, amoroso e bondoso com seus filhos. Deve ter sido bem difícil para Jesus, numa época em que pouco se falava para os corações e imperava a lei mosaica, né? A lei de Amorá, se eu não me engano,
em que era olho por olho, dente por dente, e Jesus veio para fazer cumprir a lei, mas de modo diferente, um modo mais carinhoso, mais amoroso, com caridade, com benevolência, e ele conseguiu. Talvez nós não tenhamos entendido direito, mas ele conseguiu. Então, pense nisso. Eu não vim destruir a lei. Não destrua a lei. Cumpra. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Temos que todos que cumprir a lei civil, mas temos que cumprir a lei divina. E fazendo isso, com certeza, nós vamos nos tornar um ser humano melhor. Obrigado e até o próximo vídeo.